E se Tanjiro Kamado se tornasse um caçador de Onis? Qual seria o seu potencial? Até onde ele iria? O quão forte seria o pai de Tanjiro como segundo filho do Sol? Faz muito tempo que eu não faço isso, mas esse vídeo aqui funcionará no formato de fanfic. Sim, para os antigos, igual ao E se Tanjiro tivesse nascido com a Mark God de Orishi, que fez um sucesso com 1 milhão de views lá no canal. Espero que vocês ainda gostem desse tipo de vídeo, e sem mais, sejam bem-vindos ao E se Tanjiro virasse um caçador de Onis. A noite estava fria, mas aquela residência em meias montanhas, um pouco distante da cidade, se encontrava em um momento muito quente. Podia-se ver em meias árvores, do lado de fora de uma pequena cabana, um círculo natural rodeado pela floresta, cercado por tochas. As labaredas voavam junto à queda da neve, e juntas criavam o cheiro do inverno. Era início de ano, e aquela família fazia um ritual, a tradicional Hinokami Kagura. Quem realizava o ritual era um homem já com aspectos velhos. Ele parecia ter um pouco mais de 1,70 de altura, ostentando um cabelo longo, porém, já com alguns traços grisalhos. Ele dançava e dançava incessantemente, como se fosse dançar para sempre. Este homem era Suihiro Kamado. Ele era observado por duas pessoas, um jovem adolescente, talvez seus 12 anos, que parecia ter características muito próximas do homem, e uma outra senhora que parecia ter a mesma idade, talvez a sua esposa. Então, ouvimos a senhora abraçada do adolescente falar em voz baixa: "Tanjiro, você deveria fazer também, seu pai ficaria muito feliz." O garoto olhou para a mãe com um brilho nos olhos. Ele sentia que essa aqui era sua deixa para correr e dançar com seu pai. Então ele correu para o meio do círculo, ficando no local um pouco distante de seu pai. E assim, também começou a fazer aquele ritual junto a ele. De forma impressionante, o garoto conseguia acompanhar aquele homem. Era como se existissem grandes sincronias entre eles, um pai e um filho, ambos com características muito parecidas. Em seus rostos havia uma marca de nascença na testa, e assim dançaram juntos até o amanhecer. Um pedaço de lenha era cortado logo no amanhecer da família Kamado, com o sol timidamente começando a iluminar o dia. Tanjiro pegava a lenha para sua família, agora apenas ele, Kei e sua mãe. Há 1 ano, seu pai morreu depois de repentinamente ficar doente. Foi algo extremamente rápido, mas Tanjiro se lembrava tranquilamente de seu pai, e o quanto ele demonstrava estar calmo mesmo perante a morte. Tanjiro tinha alguns irmãos, mas todos eram mais velhos, e já tinham saído de casa há algum tempo, todos criaram suas famílias, e raramente eles acabavam se encontrando um com o outro. Kei era uma mulher linda, e Tanjiro se apaixonou por ela assim que cruzaram os olhos pela primeira vez. Nessa época, ele ainda cuidava de sua mãe com a ajuda de sua esposa. Tanjiro havia ficado preocupado com ela desde seu pai partiu, então ele coloca a lenha em suas costas e parte para casa. Fisicamente ele parecia muito forte, já que toda aquela madeira deveria pesar muito mais do que alguém normal deveria aguentar em seu corpo, mas ele parecia carregar tudo aquilo de forma tranquila e serena. Chegando em casa, Tanjiro almoça com sua esposa e sua mãe, falando que durante aquela tarde ele ficaria na cidade para vender carvão. Kei o olha com um sorriso no rosto. "Boa sorte, Tanjiro, estarei te esperando." Os dois se despedem, e Tanjiro parte com um sorriso grande no rosto, acenando com sua mão para sua mãe e Kei. Tanjiro descia a montanha tranquilamente. Aquele dia prometia. O jovem observava o ambiente ao redor com toda aquela neve, que estava por todos os lados, no chão, nas árvores, nas pedras. Aos seus olhos, era um cenário extremamente bonito. Seus pés iam se afundando na neve, e cada vez mais ele via a cidade se aproximando. Tanjiro passa o dia conversando com os moradores e vendendo seus carvões. Ele também recebe alguns pedidos que viraram encomendas. Ele troca sorrisos e ajuda alguns senhores que já não tinham um físico tão bom quanto o dele. Os habitantes dali pareciam gostar muito da presença do jovem. Tanjiro vende seus carvões, e já anoitecendo, era hora de voltar para casa. Ele caminhava de volta, feliz por um dia bem sucedido. Estava empolgado para as próximas vendas de carvão. A lua nessa noite estava cheia, e um frio bem intenso parecia estar se aproximando. De algum modo, as montanhas que eram belas vistas de dia, se tornaram um lugar coberto por um pequeno nevoeiro à noite, como se nada pudesse ser visto. Tanjiro via a neve caindo, mas estava bem tranquilo, já que logo logo ele estaria em casa com sua esposa e mãe. Algo parecia errado. O corpo de Tanjiro estava arrepiado, e mesmo naquele frio ele estava suando. "O que é isso?" se questionou Tanjiro. Um grito alto ecoou no meio das árvores, junto a um barulho fino e metálico. De cima, direita, esquerda, Tanjiro virava seu corpo agressivamente para todos os lados. Ele não conseguia ver nada, aquela névoa não permitia. Direita,
Tanjiro segura seu machado em suas mãos, um machado que esteve ali a todo momento preso em suas roupas. Tanjiro então corre na direção, cada vez mais com aquela sensação aumentando. Ele sai da névoa e cai uma pequena queda. Então ele se levanta e bem na sua frente presencia uma cena terrível. Havia um homem caído bem próximo dele, não parecia estar vivo, ele não respirava. Um pouco mais à frente, havia um outro homem com suas roupas dignas de um comerciante. Ele colocava as mãos em seu braço, ou pelo menos o que restou dele. De pé, com uma espada nas mãos, estava um homem alto. Devia passar dos 1,80 de altura, ele era forte, segurava uma katana e tinha cabelos loiros. Suas roupas eram inteiras negras. Mas o que chamou a atenção para Tanjiro era aquela criatura que estava na frente do homem loiro. Um lobisomem? Não, o que era aquela coisa? Era peludo, tinha presas, parecia um ciclope com um único olho. Ele tinha garras afiadas e estava em pé. Um momento, e Tanjiro viu aquele homem e aquela criatura trocando golpes no ar. Não pareciam humanos normais, mas ele podia acompanhar, ele podia vê-los. Quando de repente, o homem é atingido e arremessado para longe, batendo suas costas contra uma árvore que havia ali. Ele continuava acordado, mas Tanjiro percebe que ele não conseguia mais lutar. Ele vai morrer. Quase que instintivamente, Tanjiro se viu atacando aquela criatura. Aquele monstro estava prestes a acertar novamente o homem, quando Tanjiro cravou seu machado no pescoço do monstro, chamando a sua atenção e de certo modo também o ferindo. Mas não era o bastante. Tanjiro tomou um golpe do braço daquela coisa, voando alguns metros e batendo suas costas no chão. Seus sentidos ficaram bagunçados e aquela criatura se aproximou devagar. Ela parecia estar falando algo, mas Tanjiro não conseguia entender. A única coisa que ele via eram seus brincos de Hanafuda refletidos nos olhos da criatura, os brincos que ele herdou de seu pai. Quando de repente um flash amarelo passa e a cabeça daquilo cai aos seus pés, assustando Tanjiro e fazendo ele recuar. Após o corpo da criatura cair, o homem que havia sido golpeado aparece guardando sua espada em sua bainha, que agora podia ser vista claramente como uma lâmina amarela. Tanjiro, observando o homem, vê sair de sua boca a palavra obrigado, mas foi como se ele, entre aspas, desligasse nesse momento. A escuridão dominava tudo, até que uma tocha se acende e o fogo começa a queimar, quente. Um calor insano como o sol colide com a escuridão, e Tanjiro estava em meio a isso, entre as trevas e a luz, como se seu corpo fosse consumido e purificado. Seu medo era grande, mas ao mesmo tempo sentia certa paz, como se tivesse quebrado algo único, intenso e assustador. Até que ele acorda pulando de onde estava deitado, ficando assim sentado naquela cama. Nesse pulo, um balde de água foi derrubado junto à toalha que estava em seu rosto. Do seu lado, estava o homem com cabelos loiros e roupa preta. Tanjiro observa que o homem havia deixado sua katana em uma bainha, um pouco distante de onde eles estavam, encostado em uma parede. Tanjiro então começa a se questionar onde ele estava. O homem o acalma e então começa a explicar. Ontem você salvou a minha vida. Se não fosse sua distração, se você não tivesse reagido, eu provavelmente não estaria aqui agora. Eu ainda estou levemente ferido, aquele golpe foi bem forte, mas estava preocupado com você. Você caiu do nada e tinha muita febre, eu não sabia como lidar. Ainda bem que você está bem, não é? O homem sorriu. Tanjiro agora entendia o porquê da água e da toalha, mas a questão ainda era, onde ele estava? O homem parecia entender ele pelos olhos, então ele continua. Você parece confuso. Bem, você está em uma enfermaria especial para pessoas iguais a mim. Eu sou um caçador de Onis. Antes que você fale algo, me ouça, por favor. Tanjiro continuava olhando o homem e parecia confuso. Aqui é um lugar que eu não posso te falar onde é e nem como chegar. Pra ser sincero, eu não sei nem por que te trouxe aqui, mas quero que você se junte à organização de caçadores de Onis. Você é forte, eu vi com meus próprios olhos, você é muito forte. Eu não sou exatamente uma pessoa fraca, óbvio, mas não sou nenhum monstro como algumas pessoas são. Mas mesmo assim, não era pra alguém como você me acompanhar. Você conseguiu ver eu lutar com aquele monstro, com aquele demônio. Você me acompanhou e acompanhou aquele demônio mutante. Pessoas normais teriam provavelmente morrido se tentasse fazer algo do tipo. O que eu quero dizer é que você tem talento, e eu acredito que você seria um excelente caçador de Onis. Tanjiro olhou agora com um olhar mais desconfiado. Internamente, ele acabou se lembrando de algo que sua mãe lhe disse no passado, principalmente quando ouviu a palavra Oni. Sua mãe uma vez falou que existem criaturas perigosas que vagam pela noite, alertando ele que nunca deveria andar sozinho ou fora de casa depois do anoitecer. Essa história até então parecia bobeira, mas o que ele viu ontem, em meio aos seus pensamentos, Tanjiro é interrompido. Eu sei que parece confuso, mas eles são reais.
Você já deve ter ouvido de alguém mais idoso ou mais velho sobre os Onis. Não parece algo real, não é? Mas eles existem. Aquilo que você viu ontem não pode ser desvisto. Aquela coisa ficou estranha depois que olhou para você. Mais especificamente para os seus brincos, que parecem cartas de Hanafuda. Sinceramente, eu não sei o quão doido isso é. Mas ele falou sobre alguém no passado que fez algo com ele, ou o que parecia ser. Cerca de 2 vezes ele falou isso olhando para você, olhando para os seus brincos. Eu não acho que foi à toa. O caçador olhava para Tanjiro de cima a baixo, com um olhar bem sério, mas de uma hora para outra ele abriu um sorriso e falou levemente: Bem, eu não sei o que você vai achar da minha proposta. De fato é algo perigoso, você provavelmente tem família. Mas será que sua família realmente está bem segura com algo como aquilo por perto? Eu não tenho tanta certeza se posso assim te proteger, mas eu poderia tentar. Porém, se de algum modo você virar um alvo, vamos ter alguns problemas. Tanjiro finalmente abre a boca e responde: Eu sei o que você quer dizer, mas eu não posso aceitar. Eu vi que aquele monstro é forte e eu sou fraco. Mas ter que lutar com essas coisas? Você está me dizendo que existem mais daqueles? Isso é loucura. Eu agora só quero voltar para casa e ver aqueles que amo. O caçador olha fixamente para ele novamente com cara séria. Mas de repente ele muda para uma cara mais caricata e diz: Tudo bem, só coloca isso. Segurando uma venda que ele pegou em algum momento sem o Tanjiro perceber. O cheiro. Era cheiro de casa? Após ser carregado por 15 minutos, Tanjiro sentiu o cheiro de sua família. Então sua venda é tirada, sua casa aos poucos se focando aos seus olhos. E agora ele percebia que o sol já havia nascido. E na verdade, já deveria estar na metade do dia. Se questionando por quanto tempo realmente ele havia apagado naquela noite. Bom, é isso. Acho que agora estou livre, disse o caçador de Onis. Tanjiro, com uma voz meio trêmula, se questiona: Como você sabe que eu moro aqui? Conheço muita gente, deve ter sido por um bar por aí, disse o caçador sorrindo. Tanjiro não parecia satisfeito com a resposta, então ele deu um leve sorriso. Algo que até aquele momento ele não havia feito em nenhum momento. Você poderia me dizer seu nome? Sabe, antes de eu te deixar livre? O caçador virou as costas e começou a caminhar calmamente, até que ele virou seu pescoço levemente para Tanjiro e disse: Meu nome é Raito. No mesmo instante ele sumiu. Tanjiro dessa vez não havia acompanhado. Foi uma sensação bem estranha, mas agora ele estava em casa, e de algum modo isso lhe trazia alívio. Assim ele segue calmamente até a porta, e quando vai abri-la, uma sensação aterrorizante toma conta de seu corpo. Tinha algo muito errado. Intenção assassina. Tanjiro resolve abrir a porta. Em um instante, Tanjiro leva um golpe e cai para trás. Uma cabeçada. Ele coloca a mão em sua cabeça e abre os olhos devagar, tentando entender a situação. Em cima dele estava Kei. Ela dava pequenos socos em seu peito e parecia um pouco desesperada, dizendo que Tanjiro era um idiota várias e várias vezes. Tanjiro segura ela pelos ombros e a menina para de bater, olhando nos olhos dele com lágrimas nos olhos. Os dois então se abraçam. Está tudo bem. Eu tive alguns problemas, mas estou de volta. Não vai acontecer de novo. Tanjiro falou enquanto abraçava ela e sentia que ela apertava com força. Ele então olha para a porta e sua mãe, que era bem mais baixinha que ele, com cerca de 1,56 de altura, estava ali parada, olhando aquela cena. Então ela diz: O almoço está pronto, você deveria entrar. Tanjiro almoçava arroz e ovos que sua mãe havia feito. Pareciam ter sido cozidos com muito carinho, ou ele estava apenas com fome. Tanjiro e sua mãe comiam juntos. Kei, assim que entrou em casa, disse estar muito cansada e se deitou para descansar. No fim, ela acabou dormindo quase que instantaneamente. A senhora Kamado olhava de maneira fria para seu filho, um olhar que o próprio Tanjiro nunca havia sentido antes. Então ela começou a falar: Seu pai sempre falou deles, sabe? Fica tranquilo, a Kei não vai acordar tão cedo. Ela passou a manhã inteira te esperando e também passou a noite em claro. Você se encontrou com um deles, não é? Os Onis? Tanjiro olhava sem entender direito o que sua mãe queria dizer. Então ela continua: Eu vi pela janela aquele garoto que estava com você. Aquele uniforme é inesquecível. Vi apenas uma vez em minha vida. Mas é por causa deles que você e eu estamos aqui. Como havia ficado tarde e você ainda não tinha chegado, o meu sentido de mãe parecia gritar. Parecia que tinha algo errado. Isso sempre passava em minha mente. Eu sabia que eles eram reais, mas eu nunca cogitei em nenhum momento que você seria atacado. Tanjiro então interrompe: Eu não fui atacado, mãe. A senhora, que havia virado as costas por um segundo, se vira para seu filho, e ela parecia meio confusa. Tanjiro então explica: Na verdade, eu acabei ajudando aquele homem em uma luta com o Onion. Bem no anoitecer, acho que ele iria acabar morrendo. Sinceramente, não sei o que dei em mim na hora. A mãe de Tanjiro olhava para seu filho,
e via que ele também parecia meio confuso, então ela novamente se sentou próxima dele. Quando seu pai falou sobre os Onis, eu inicialmente não acreditei. Achei que era algum tipo de história infantil, mas um dia seu pai precisou ficar fora por 2 dias inteiros, e foi na época que eu estava grávida de você. Nessa noite ele não voltaria para casa, e eu fiquei aqui sozinha e nevava muito, mas ainda era bem cedo. Como eu ia ficar sozinha, eu resolvi ir pra casa de uma amiga minha. Não era uma casa muito distante daqui, eu sempre vivia indo lá para conversar com ela. Nessa noite, eu resolvi ir até lá. No caminho as coisas ficaram estranhas, e eu me sentia a todo momento pressionada, como se algo ruim fosse acontecer. Foi assim pelo aquele caminho inteiro. Quando cheguei próximo da casa dela, eu bati na porta, e eu vi do outro lado da estrada algo estranho. Muito estranho. Eu me arrepiei. Na hora que Shiro, minha amiga, abriu a porta, eu rapidamente entrei pra dentro. Fechei. Mas eu não sei. Não lembro o que aconteceu direito. A janela parecia estar quebrada e eu caí no chão. Quando eu abri os olhos, eu vi aquele uniforme. E a Shiro... Tanjiro abraça sua mãe. A senhora Kamado parecia deixar uma lágrima cair naquele momento. Obrigado por me contar, mãe. De algum modo, agora eu sei o que eu devo fazer. E os dois passaram um grande período ali juntos, abraçados e em silêncio, como se estivessem refletindo as próximas decisões de suas vidas.